Olá, bom dia. Eu queria registrar que eu já cadastrei os meus pets aqui no Simpatinhas também. Eu tenho 3 gatos e uma cachorra. E realmente essa ideia de fazer o levantamento populacional é extremamente importante para a definição de política, né? Enquanto a gente fica na expectativa de quantas pessoas, de quantos, né, animais tem, a gente não consegue definir qual a necessidade. E a gente defende isso também para várias outras categorias. Por exemplo, né, o IBGE ainda não faz levantamento das pessoas transgênero. Então, a gente não tem como saber quantas pessoas transgênero tem no Brasil hoje. Trabalhamos só em cima de estudos menores realizados por algumas faculdades para conseguir ter uma ideia, uma noção de quantas pessoas trans existem no Brasil. Então, é importante todo esse levantamento. Sobre o comentário da escalada da violência, né, a gente tem percebido nos últimos anos que a violência tem crescido, e isso é palpável, não é só uma sensação de segurança, que é o que a gente acaba comentando, existem números, né? A polícia se tornou extremamente mais letal, falando de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro isso também ocorre, de 2022 para cá. Aumentou o seu índice de letalidade. E aumentou de forma considerável, né? Acima de 50%. E quando a letalidade aumenta, significa que todo o resto da violência aumenta junto. Então, a polícia acaba cometendo mais ações, né, de agressão física, de tortura. Não, a violência é só o homicídio, como é um tipo de crime que não dá para ocultar uma ação, porque alguém morreu, aí tem que ter todo o processo de post-mortem. Então, a gente acaba usando sempre esse como referencial, e não dá para fazer uma cifra oculta, porque várias pessoas são agredidas e acabam não denunciando. Então, essa parte ela desaparece, né, dentro das estatísticas. Então, é bem relevante essa questão. Eu já estou há algum tempo fazendo trabalho desculpa, de levantamento de dados para conseguir compor melhor essa estatística e apresentar isso de uma forma mais precisa, né, porque hoje a gente fica só em cima da conjectura e números são importantes para demonstrar de uma forma mais enfática o que tem de fato acontecido, né. E lembrando que, mesmo com a violência policial aumentando, a criminalidade não está diminuindo. Então, polícia mais violenta não resulta em sociedade mais segura. Então, não só as pessoas que são o foco, né, da violência policial ficam se sentindo menos seguras porque vão acabar sendo abordadas em algum momento e vão sofrer essa consequência, como o resto da população também não se sente mais segura porque vê esse aumento, né, da violência de outras pessoas também. As pessoas têm medo de sair na rua, as pessoas têm medo de ter o celular roubado, as pessoas têm medo de 2 caras numa moto, então tudo isso é um contexto que mostra que essa ação policial surte efeito nenhum. Mas, bom, o meu objetivo da coluna hoje é trazer uma tese também que eu tenho desenvolvido e vou acabar escrevendo alguma coisa mais aprofundada sobre isso, que é a ideia de que a polícia militar é um cidadão de segunda categoria, um cidadão de segunda classe. Não desmerecendo a polícia militar, não desmerecendo os policiais militares, mas é porque ele é considerado legalmente, né, pela estrutura legal, como um cidadão com menos direitos. E a gente sabe que cidadãos com menos direitos eles estão numa classe abaixo, né? Então, dentro de um sistema democrático que nós temos hoje, democrático de direito, né, todo mundo deveria ter os mesmos direitos básicos. E aí, dentre esse conjunto de direitos básicos, a gente pode levantar o direito de requerer alguma coisa, de exigir, talvez, é, alguma questão relativa ao seu trabalho. Então, isso é garantido pela Constituição a partir do direito à greve e sindicalização. Então, se alguma classe específica está sendo tá pleiteando algum direito, seja um aumento, seja uma carga horária reduzida, seja, né, uma condição melhor de trabalho, ela consegue se organizar legalmente e consegue, se não for atendido, né, pelo sindicato, consegue exercer o seu direito de greve, que é não trabalhar por algum tempo como forma de pressionar o patrão para conceder aquele direito. A gente vê isso acontecendo com razoável frequência.
A gente entende que a mídia tem bagunçado um pouco isso, tem desclassificado a ação dos sindicatos, tem considerado grevistas como pessoas que não querem trabalhar, mas na verdade isso é um direito justo e legítimo, e isso acontece em vários países, né? E boa parte das coisas que nós temos de direito hoje, né, para quem trabalha via CLT, foram garantidas por essas greves e essas manifestações realizadas, né, eminentemente pelo sindicato. Décimo terceiro, férias remuneradas, descanso no final de semana. E agora a gente tem visto, né, uma briga pelo fim da escala 6 por 1, inclusive. Então, essas são questões muito importantes na manutenção dos direitos básicos das pessoas. Então, a Emi e a Sofia estão falando agora sobre a dificuldade de se comprar uma residência, de se gastar mais da metade do salário com aluguel. Isso também é direito básico das pessoas. Então, se a gente conseguisse organizar e fazer alguma movimentação para que os aluguéis baixem ou que os salários aumentem, né, seria ganho de qualidade de vida. Mas os militares são proibidos de fazer greve e proibidos de sindicalizar. Então, isso é um ponto de ruptura. Se os militares não podem se organizar de forma a pedir algum direito, ou pleitear algum direito que estejam se sentindo violados ou que precisa melhorar, eles não têm como se organizar, porque é proibido constitucionalmente. A Constituição proíbe. Né? Também é proibida a filiação política. Mas os militares e a filiação política é complicado. Bom, juízes também seriam por essa postura, promotores, qualquer cargo que tenha algum poder. Então, e a base, né, as pessoas que têm realmente poder de decisão, que são deputados e prefeitos, governadores, presidentes, essas pessoas são afiliadas políticas. A única forma deles chegarem no poder é ser afiliado político. Então, qual que é o problema de vincular a filiação política de um policial militar com algum partido, sabe? É, é, é só controle. Como é um grupo que tem que ser submisso, né, se restringe a quantidade de direitos deles de forma a mantê-los numa rédea curta para que não consigam se manifestar. Também é proibido, também existe, na verdade, um Código Penal inteiro a mais. Não sei se todo mundo sabe, nós temos o Código Penal Militar no Brasil, que atinge todos os militares e não exclui os policiais militares desse código. Então nós temos alguns crimes que só policiais militares podem cometer, só militares em geral. Então, vamos lá. Deserção, que é o abandono do serviço. Se um policial civil resolve, não quero mais trabalhar e simplesmente não volta mais para o serviço, ele simplesmente vai ser demitido e pronto. Ele não tem nenhuma repercussão criminal nisso. Militares têm. E é uma pena considerável. Então, motim, né, que é os militares que se revoltam contra a ordem estabelecida. Nós vimos esse motim acontecer alguns anos anteriores, justamente porque os policiais militares não estavam sendo tratados com salários muito baixos, assim, escalas de serviço exageradas, e não existe um mecanismo legal que permita que eles pressionem o governo para que isso pare de acontecer. Então, eles, em algum momento, chegaram no limite e se amotinaram, né? Então, acabaram conseguindo, né, receber o que eles pediam. Vários desses foram excluídos a bem da disciplina depois e responderam a processos criminais. Em vários estados, incluindo Santa Catarina, se conseguiu a lei da anistia para esses casos específicos. O que eu acredito que seja bem válido, já que não tem outra forma de se manifestar, né, se entrou num paradoxo aí. Desacato superior também. Então, lembrando, esses são crimes, não são problemas. Claro, um policial civil que desacate alguém que esteja numa situação de superior, um policial federal que faça isso, ele vai responder um processo administrativo, mas ele não comete crime. Então, não cabe uma pena de prisão, não cabe uma pena grave. E subordinação também, que é o recusa de cumprimento de ordem legítima. A questão volta aí. O que é uma ordem legítima? A gente vê, já recebi várias ordens que, se eu fosse parar para pensar, assim, a ordem era descabida. Só que na hora, ali, no meio da situação, tu não tem como ficar questionando, né? Corre o risco de cair na insubordinação, porque depois é que vai ser discutido se a ordem é legítima ou não, se eu podia me recusar a fazer aquela ordem, porque não existe também a definição do que pode e do que não pode. Então, é tudo feito para que o sistema, para que
não haja margem para pensar, nem margem para se manifestar. Um ponto sobre a greve, né, era proibida para policiais militares, para os militares em geral, né, especificamente. Mas aí o Supremo, quando teve uma greve da Polícia Civil não vou me lembrar o ano agora, mas houve uma greve da Polícia Civil, se não me engano, foi no Distrito Federal. E aí o Supremo entendeu que nenhuma polícia pode fazer greve. Então todos os policiais as greves são sempre legais. Então houve uma extensão dessa limitação de direitos para todas as polícias. E aí agora, como o Supremo também entende que as guardas municipais são, né, participantes do sistema de segurança pública, muito provavelmente essa proibição de fazer greve vai ser estendida para eles. E dentro dessas leis também, nós temos o artigo 166, famigerado artigo 166 do Código Penal Militar. Vou ler aqui porque é mais interessante. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior, ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Isso é um crime. Então eu, enquanto militar, ainda que seja na reserva, ainda sou militar, ainda sou subordinado ao Código Penal Militar, não posso publicar documento oficial, aí acho que tem toda a razão, mas não posso criticar publicamente ato de superior, então todos os tenentes-coronéis para cima não posso fazer crítica, assunto atinente à disciplina militar, também não posso questionar, muito menos uma resolução do governo. Então, por mais que seja alguma coisa absurda, eu não posso falar porque eu cometo crime. E aí foi apresentada uma ação de inconstitucionalidade contra esse artigo no Supremo, e o Supremo entendeu que o artigo vale. Então, dentro da ideia, vamos, a democracia e o direito, a liberdade de expressão, o Supremo acabou de entender, isso foi julgado esse ano. Então, o Supremo acabou de entender que este artigo que limita a minha capacidade de questionamento continua valendo. Então, é sempre direitos sendo tolhidos e deveres novos sendo incluídos. E aí, para piorar um pouco mais ainda a situação, né, o novo Código Eleitoral, do PL 122 de 2021, que está sendo discutido agora no Congresso, ele prevê 4 anos de afastamento da atividade policial, e aí para todos os policiais, né, para que ele possa concorrer. Assim, eu sei que a gente teve todo um problema nos últimos anos, porque os militares estavam concorrendo e sendo eleitos, mas faz parte do processo democrático. Né? E exigir 4 anos de afastamento da atividade é, na prática, proibir. Não, porque são 4 anos sem salário, então a pessoa tem que sair da polícia, ficar 4 anos vivendo de qualquer outra coisa, para daí poder concorrer a cargo eletivo. Né? É um absurdo. Isso não devia ser nem cogitado. De novo, é uma democracia, por que a gente está restringindo o direito de um grupo específico? Qual é o mal que se quer evitar aí? Qual é o bem público que está sendo protegido? Então é bem preocupante para mim essa postura e esse posicionamento. Né? Primeiro porque eu já achava meio absurdo essa limitação de direitos que os militares têm. E agora querem expandir essa limitação, aumentá-la ainda mais e ainda passar para todo o grupo de policiais. Então, de novo, por que juízes então também não têm essa desincompatibilização? Por que promotores? Por que não sei, vamos pensar em qualquer classe aí que tem algum poder de fato imbuído na sua função, por que essas pessoas não estão sendo limitadas? Qual é o medo que se tem disso? Bom, é só para ficar a nossa reflexão, então, muito obrigada, tenha um ótimo final de semana